conversa. O Instituto Djanira está muito feliz por estar recebendo essa roda de conversa e, em especial, por ter aceito, na verdade, a provocação da nossa equipe e também da elaboração do próprio Elter, que vai mediar essa roda. O Elter Neemias é formado em medicina, ele tem também uma formação na área de segurança alimentar e nutricional, seu mestrado foi nessa área, ele avaliou diferentes aspectos da segurança alimentar e nutricional no campo internacional, né? Então ele fez uma análise do Brasil e do mundo, e por isso é tão especial para a gente, para o Instituto Djanira, que vem trabalhando na temática de segurança alimentar e nutricional, vem trabalhando na temática da soberania alimentar, focado sempre no diálogo com as ciências sociais, com as ciências políticas, da história, da filosofia, da sociologia, da antropologia e também da teologia, né? Então, entendendo que o lugar da comida nunca é um lugar solitário, sempre é um lugar comunitário, sempre é um lugar onde, para se combater a fome, para se combater todos os males relacionados a esse processo de escassez e também de mau uso da grande abundância de alimentos que temos hoje no mundo, portanto, não é um problema de produção de alimentos, e sim um problema de acesso aos alimentos, de uma forma igualitária, justa, baseada nos princípios da solidariedade e também da comunidade, do fortalecimento e do engajamento e do empoderamento da comunidade, é que a gente, então, celebra essa roda, porque justamente nesse lugar, no lugar relacionado ao eu do capitalismo, do desejo e desse lugar tão precioso que o Todd vem trazendo para a gente essas explicações, é que essa roda se dará. Então, Elter, seja muito bem-vindo, e assim também eu agradeço ao Todd por ter aceito tão prontamente, de uma forma tão generosa, e eu surpreendentemente, humildemente aceitou, né, estar aqui conosco, e aqui no Brasil, em que a gente passa tantos problemas nesse momento da pandemia, justamente pela ausência desses sentimentos todos que você vai certamente nos trazer aí como resposta. Sejam muito bem-vindos. A palavra agora está com o Elter, daqui para frente. Obrigado, Daniela. Eu começo apresentando o nosso convidado, o professor Todd McGowan, um professor na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, desde 2002. Antes disso, foi professor na Universidade do Estado do Texas e palestrante na Universidade Loyola Marymount. Ele completou o doutorado na Universidade do Estado de Ohio com tese intitulada O Sujeito Vazio, o Novo Cânon e a Política da Existência. O professor McGowan é membro do conselho editorial de diversos periódicos científicos, especialmente vale notar o periódico Psychoanalysis, Culture and Society, e também a revista International jornal, assim, é uma revista, na verdade, International Journal of Zizek Studies. O professor McGowan não é apenas um teórico, ele dá aulas no departamento de inglês da universidade, e as lições de lá que ele transmite são principalmente sobre como as ideias de Hegel, Marx, Freud, Lacan e outros teóricos se manifestam em filmes, séries de televisão e outras mídias. O professor tem se concentrado na análise de temas amplos como a existência e a sociedade. Eclético, escreveu ou editou livros que versam sobre cinema, psicanálise, capitalismo, política, comédia e identidade. Pela relação com o tema de nossa roda de hoje, eu singularizo as obras Apreciando o que não possuímos, o projeto político da psicanálise, Enjoying What We Don't Have, e também Capitalismo e Desejo, o custo psíquico do livre mercado, Capitalism and Desire, The Psychic Cost of Free Markets. Com este último livro, McGowan coloca o capitalismo num divã lacaniano. Acho que não só lacaniano. Analisa como esse sistema se vale da estrutura humana de atribuição de significados e valores para, por intermédio do consumo de mercadorias, de commodities,
atender nosso desejo de alcançar satisfação, de reencontrar uma essência perdida, de recuperar o lacaniano grande outro. Nesse livro, Capitalismo e Desejo, McGowan parece pressupor que a modernidade, ao cancelar a figura de Deus como um grande outro, gerou um abismo existencial de ausência de limites e constrangimentos, que o capitalismo tenta reinterpretar como uma confortável liberdade de escolhas de consumo. Na ótica de McGowan, parece que o capitalismo persistiria justamente porque nos mantém incapazes de perceber o trauma que sofremos quando, ao consumirmos, não encontramos uma real satisfação. Esconder esse trauma seria essencial para manter a nossa esperança de satisfação, uma condição sine qua non para gerar a repetição do consumo de mais novos e ressignificados produtos. Nesse livro, Todd, vocês vão ouvir, não deixa de apresentar algumas sugestões emancipatórias, que curiosamente não se alinham ao entendimento que muitos teriam ou esperariam de uma transformação política em direção a algum outro sistema econômico. Como nós estamos num período bem peculiar de pandemia, será interessante ouvir também o que Todd nos dirá sobre aspectos do capitalismo e do comportamento humano que essa conjuntura revela ou acentua. Eu tenho curiosidade especialmente de saber sobre a necessidade e a possibilidade de algum tipo de cura ou de vacina, por assim dizer, para esses aspectos. Nosso esquema de trabalho daqui para frente vai ser o seguinte: o professor fará a sua apresentação em cerca de 25, 30 minutos, e em seguida nós poderemos questioná-lo, fazer comentários pelo chat. Vocês poderão apresentar questões que eu transmitirei ao professor. Por limite de tempo, é possível que eu precise amalgamar algumas perguntas e comentários, mas eu farei o possível para contemplar todas e todos. Reitero o pedido de que mantenham seus microfones no mudo durante todo o período e dou as boas-vindas ao Todd. A palavra é sua. Só lembrando, é preciso mudar para português, que ele vai falar em inglês, tá, pessoal? A tradução aqui embaixo. Thank you so much, Elter. It's really great to be here. And I want to prazer estar aqui. Gostaria de começar com uma breve brincadeira sobre capitalismo. Se eu tivesse uma lista de todos os motivos do capitalismo tivesse errado, eu não seria mais capitalista. Então, temos uma lista infindável de críticas. E parte do que eu quero falar, pensando sobre a relação entre o capitalismo e o coronavírus, eu vou falar disso no final, mas queria começar falando de algumas ideias do livro e começar a dizer por que o capitalismo tem esse poder de permanência que ele tem e por que tem um investimento de tantas pessoas. E a grande questão é por que as pessoas que, na verdade, são as vítimas do capitalismo, porque eles têm investido tanto nisso, ou até mais, do que as pessoas que são os grandes ganhadores do capitalismo. Uma das primeiras coisas que eu queria começar a dizer é que os defensores do capitalismo sempre disseram que o capitalismo responde à natureza humana. Então, é por isso que no conceito dessas pessoas nós temos esse capitalismo, porque fala diretamente à nossa condição humana e não poderíamos ter outro tipo de sistema. Marx já pontuou que essa é uma posição muito ahistórica, porque há outros sistemas que não eram capitalistas e se responde à nossa natureza humana, então esse seria o nosso sistema desde o princípio, e não foi. O que eu gostaria de pensar sobre isso é que não é que o capitalismo responda à condição humana, mas à estrutura do nosso desejo, e que o capitalismo, na verdade, ele se subscreve, ele se coloca acima do nosso desejo. E o nosso desejo está no nível, o capitalismo vem por cima. Isso, na verdade, faz com que isso facilite a nossa relação com o desejo. E eu tiro essa ideia um pouco da psicanálise, é que os nossos desejos estão sempre buscando
essa falta, sempre buscando o que está faltando e se satisfaz, paradoxalmente, através de não ter o que busca. Então, é uma constante falha do nosso desejo de conseguir o objeto da nossa satisfação. E o que acontece com o capitalismo é que nós temos uma promessa de uma satisfação completa na próxima mercadoria. Então, não precisamos confrontar a constante falha dos nossos desejos de conseguir o que queremos. O que os nossos desejos sustentam através desse processo de tentar obter essa mercadoria. No capitalismo, nós não confrontamos essa falha constante, mas sempre temos uma promessa de satisfação futura que vai suprir qualquer falta. Então, essa busca por essa plenitude futura ou esse alívio da falta é o que, na verdade, o capitalismo promete. E a minha ideia é que cada mercadoria contém em si mesma essa promessa de um alívio, de superar a falta. Então, superar o próprio problema do desejo é isso que a gente sempre busca na próxima mercadoria e é por isso que estamos sempre buscando, indo de uma mercadoria para outra e para outra, porque cada uma tem uma nova promessa de nos preencher e de nos ajudar a nos livrar dessa sensação de falta, sensação do que não tenho. Então, eu acho que de certa forma, cada mercadoria é estruturada dessa maneira. Acho que fica muito claro que o próprio capitalismo é assim, vende-se por exemplo, como se fosse um site de namoro, um site de relacionamento. Ele promove o amor, mas o que será que ele realmente quer vender? O contraste entre o amor e o romance. O que o amor faz? O amor é algo que realmente nos incomoda. Todos querem essa sensação de se apaixonar. Todas as nossas rotinas têm nada funciona da maneira como deveria funcionar. Então, o amor tira algo de nós, mas o capitalismo transforma isso, essa sensação de amor, no romance, porque o romance sempre nos prometem que vamos conseguir algo. Então, o contraste entre romance e amor é que o amor tira algo de nós, de certa forma, disruptivo, mas o romance nos promete algo. Então, existe esse contraste entre o romance e o amor. E se a gente observar filmes hollywoodianos, como, por exemplo, Uma Linda Mulher, e tem o clássico de Howard Hawks, que tem o Cary Grant e a Katharine Hepburn. Se apaixonar, nessa lógica do romance, na verdade, nos dá algo, nos promete algo, como, por exemplo, a Julia Roberts, que sai da vida de prostituição e se torna essa esposa desse homem rico. De outro lado, Bring a Baby, um filme norte-americano, não sei o título em português, que ele está contrastando com Uma Linda Mulher. E esse filme, Bring a Baby, termina e a Katharine Hepburn destrói a vida do Cary Grant, que ele estava tentando construir como paleontólogo e ele consegue o último osso e a Katharine Hepburn, no final do filme, ela cai numa escada e derruba e destrói tudo. Então, basicamente, o que ela faz com ele durante o filme inteiro. Eu argumentaria que é isso que o amor faz. Não é algo que não que nos beneficia, é claro que nos beneficia de certa forma, mas não é uma mercadoria, é algo que atrapalha a nossa vida nesse sentido. Então, o capitalismo, a lógica da mercadoria capitalista funciona que cada mercadoria, a gente tem essa promessa de completude, de preenchimento, assim como um novo parceiro. Mas é claro que
comprar um carro novo é diferente de ter um novo namorado ou namorada, mas é que no novo carro a gente compra essa promessa de preenchimento. Mas o que você percebe é que uma vez que você dirige bastante esse novo carro, esse valor inicial é reduzido. Por quê? Porque existia essa promessa de novidade no início e isso vai se perdendo com o tempo. Então, no capitalismo existe essa promessa de satisfação e de plenitude, mas não nos permite perceber como que o nosso desejo está relacionado ao fracasso de conseguir esse objeto. Então, somos constantemente bombardeados com novos objetos que prometem essa completude, mas que nunca preenchem essa promessa, nunca. Então, o Richard Gere, nesses dois filmes, a gente vê que existe essa comparação entre o tipo de satisfação que o capitalismo promete e a satisfação verdadeira baseada num relacionamento de amor. Então, uma das coisas que o capitalismo faz nesse processo é que nos encoraja a constantemente acumular, porque o acúmulo está ligado a essa promessa de uma satisfação futura que nós acumulamos para termos objetos suficientes para termos essa satisfação ou o objeto que vai ser perfeito. E é claro que isso nunca acontece. E existe essa dupla face no capitalismo. De um lado, temos essa promessa de uma satisfação completa ou absoluta, mas, por outro lado, nós temos essa repetição da falha de conseguir a mesma coisa. Então, o que nos satisfaz, na verdade, é essa repetição da falha de conseguir o objeto, mas nunca temos que confrontar esse fato no capitalismo, porque o capitalismo nos promete que existe sempre essa promessa contida no próximo objeto. Então, essa satisfação na falha, no fracasso, mas nunca reconhecendo a natureza traumática da nossa satisfação, que a nossa satisfação está ligada ao fracasso, ao invés de estar ligada ao sucesso. Então, o capitalismo nos promete um sucesso através desse próprio fracasso que se repete. Então, essa é a receita de manter as pessoas investindo nisso. Então, esse é um dos motores principais dessa falta de revolta ou falta de resposta ao que o capitalismo impõe nas pessoas, mesmo as pessoas que não são bem-sucedidas nisso. Então, essa é a dinâmica básica. Então, poderíamos dizer que o capitalismo não nos permite encontrar a nossa satisfação satisfatória, produz em nós e uma dissatisfação generalizada, mas existe ao mesmo tempo muita satisfação acontecendo, que vem do fracasso constante ao qual nos submete. Então, novamente, essa é a dinâmica de como funciona. Então, eu acredito que é por isso que o capitalismo não nos permite reconhecer isso. E, ao reconhecer isso, é um movimento muito importante para irmos para além da estrutura do capitalismo, que eu acho que é um problema. Então, eu gostaria de falar um pouco do papel que o sacrifício tem no capitalismo. Eu acho que isso está ligado à maneira como a satisfação se distribui no capitalismo. Então, eu acredito que essa é uma ideia que muitos teóricos têm, que toda sociedade requer algum tipo de sacrifício. O sacrifício é a forma como as sociedades criam ou geram valor. O sacrifício é a forma como a sociedade define o que é importante, como se organiza. Então, é o princípio organizacional do que vale, do que é valioso numa sociedade. Mas parece que o capitalismo não requer nenhum tipo de sacrifício. Não tem nenhum ritual de sacrifício no
sistema capitalista. Então, o que acontece é uma secularização do sacrifício. Então, o sacrifício se torna não esse ritual que vamos uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, mas ao invés disso, o sacrifício se torna parte da nossa vida cotidiana e se torna cotidiano no consumo da distribuição do produto e do consumo das mercadorias ou das commodities. E fica muito claro que o papel que o sacrifício tem na produção dessas mercadorias. É o sacrifício do trabalhador que está produzindo a mercadoria e, na verdade, é a ideia que o sacrifício do trabalhador que cria o valor do que Marx chama do que vai ser, na verdade, o real valor dessa mercadoria. Se não fosse isso, não poderíamos, de fato, conhecer o valor real dessa mercadoria. Então, se você pensar no consumo, o sacrifício parece que não está presente. Mas se pensarmos como consumo de uma forma um pouco diferente, um pouco distinta, é possível ver como o sacrifício está presente não só na produção, através dos trabalhadores, do seu tempo, do seu corpo, mas também o sacrifício dos consumidores. Para comprar algo, é óbvio que você precisa sacrificar o dinheiro que você se sacrificou para ganhar esse dinheiro e aí você sacrifica esse dinheiro para comprar a mercadoria. Então, é interessante que acho que associamos mais satisfação a um maior sacrifício. Então, quanto mais eu pago por algo, mais eu acho que é valioso ou tem valor. Eu acho que é interessante que Sigmund Freud acreditava que é preciso pagar pela psicanálise, porque senão as pessoas não acreditariam que estariam recebendo o valor disso. Não acho que a ideia dele era ganhar dinheiro, muito dinheiro com isso, mas a ideia dele é que é através do sacrifício do seu dinheiro que você acredita que você vai receber algo de volta do processo psicanalítico. Então, é uma mercadoria. Quanto mais gastamos, mais acreditamos que tem valor no que obtemos. E é por isso que ter algo gratuitamente parece que esvazia o valor da coisa. Então, precisamos ter algum sacrifício para obter. E essa lógica, essa ligação entre o sacrifício e a nossa habilidade de desfrutar, ter prazer em alguma coisa, é crucial à estrutura do capitalismo. E, entretanto, com relação ao nosso desejo, o capitalismo não nos permite confrontar o papel que o sacrifício tem no desejo. O capitalismo cria ou gera uma falta de confronto com o sacrifício, de modo que não percebemos o papel que o sacrifício tem. Então, no one fala sobre ninguém fala sobre tudo o que está envolvido nos nossos eletrônicos, nos nossos computadores, as crianças pobres que trabalham, que fazem trabalho quase escravo em outros países e que estão envolvidas nisso. Então, eu estou usando, por exemplo, um Mac e existe um rastro de destruição na forma que é produzido, na sua linha de produção. E o que é crucial é que o sacrifício que está envolvido em gerar valor e também esconder o sacrifício que está por trás. Então, é essa forma que o capitalismo funciona, que eu acho que é interessante que nós podemos pensar no tipo de mercadorias que o capitalismo produz. Uma das coisas que os defensores do capitalismo gostam de afirmar é que o capitalismo se orienta pela utilidade social, ou seja, nos dá os produtos que precisamos e queremos. Então, satisfaz necessidades humanas. Mas se pensarmos nisso mais a fundo, não há realmente uma forma que os produtos que preenchem a necessidade humana são os produtos que somos
bombardeados. Se você pensar nos produtos que a indústria alimentícia nos mostra, nunca são, na verdade, os alimentos que, de fato, nos trazem a verdadeira nutrição. Sempre se trata de pizza, de hambúrgueres. Não há anúncios para brócolis ou para saladas ou para frutas que nos fazem bem. E por que isso acontece? Porque o ponto central do capitalismo, o que é muito interessante para mim, porque mostra que o ponto não é satisfazer a necessidade humana, mas gerar essa sensação, essa noção de sacrifício. Quando você compra, por exemplo, um pacote de M&Ms, eu estou sacrificando um dinheiro para comprar, mas ao mesmo tempo está estragando a minha saúde. Então, o capitalismo promove o sacrifício mesmo ao ponto de nos encorajar a sacrificar a nossa saúde em prol da mercadoria ou da commodity. Então, esse é um aspecto crucial. E com relação ao coronavírus, quero falar um pouco do papel que a liberdade tem. Tem essa ideia de Ludwig von Mises. Ele afirma que não há liberdade na liberdade, a não ser a liberdade que o livre mercado promove. Acho que muitos proponentes do capitalismo têm essa ideia que a verdadeira liberdade é a liberdade de mercado. Então, o que eu acho interessante e fascinante é a forma como o mercado de fato funciona, como se fosse um Deus. O mercado não te torna livre, mas te diz o que fazer. Então, acho que isso é muito importante. Friedrich Hayek, ele vê o comunismo como servidão. Ele defende o ponto que o capitalismo, se você sentir que você não gosta do seu trabalho, o capitalismo, o mercado, te mostra onde encontrar emprego, porque é onde as pessoas estão comprando as coisas, então é para lá que você precisa ir. Então, você, por exemplo, agora, hoje em dia, não deveria buscar trabalho num restaurante ou abrir um restaurante, mas sim na medicina. O capitalismo vai te dizer, vai te mostrar aonde você deve investir a sua vida. E sempre te dizendo também o que comprar. Então, em todos os níveis, o mercado funciona como um tipo de Deus. Então, mesmo que o capitalismo, por um lado, destrua as deidades tradicionais, por outro lado, herege o mercado como um Deus no lugar dessas outras deidades. Então, é interessante porque não há um modo de conciliar nenhum tipo de religião com o capitalismo, mesmo que muitas pessoas tentem fazer isso, porque eu acho que estão de lados distintos. Então, sobre a situação do coronavírus, eu sei que isso é verdade no Brasil e também nos Estados Unidos. Existe esse senso de liderança que, para responder ao capitalismo, existe um mecanismo necessário que seria uma disrupção profunda da lógica do capitalismo. E, de certa forma, esse ponto de vista está correto. Por exemplo, o nosso líder, e eu acho que é infeliz que ele seja Donald Trump, está correto ao pensar que precisamos usar máscaras e tomar todos esses passos para proteger a vida das pessoas, e lidar com a pandemia inclui erigir limites, mas o capitalismo não quer que haja nenhum limite entre as pessoas e a mercadoria, principalmente. Então, existe esse embargo de pessoas vindo da Europa. Então, no início, foi tipo
houve um pânico com relação a isso. Então, qualquer tipo de barreira no acúmulo de mercadorias é uma questão. E no coronavírus temos que erigir muitas barreiras. Uma outra questão é que a pandemia nos força a não pensar em nós mesmos como seres isolados. E um dos gestos sobre não pensar só em nós mesmos é usar a máscara, que é bem significativo. Mas a máscara não é proteção só para você mesmo, é proteção para o outro. Então, mostra que eu estou envolvido na falta do outro. Então, assim como não é mais como o capitalismo manda que eu seja um ser isolado. E é essa isolação que é muito intrínseca à lógica do capitalismo. Então, não podemos mais pensar em nós mesmos como seres isolados. E ao não pensarmos em nós mesmos como seres isolados, já estamos a caminho de quebrar essa barreira ou paradigma do capitalismo. E esses líderes como Bolsonaro, Trump, Putin, estão resistindo a fazer algo sobre o vírus porque compreendem como fazer algo sobre o coronavírus força as pessoas a se conectarem umas com as outras e não podem mais se relacionar como mercadorias com as outras pessoas. Então, é dessa forma que o capitalismo exige que nos relacionemos com os outros, como se fossem mercadorias, como se fossem commodities que podemos usar, que podemos tentar fazer com que essas mercadorias nos ajudem a acumular, mas não como alguém que está intimamente ligado a nós. Então, quebrar essa ideia do outro como mercadoria e que eu estou isolado, quebrar essa ideia é parte do que significa lutar contra o vírus. E esse é um problema na lógica do capitalismo. Então, eu acredito que reconhecer a conexão com o outro também está ligada a como nos reconhecemos como seres que desejam. Então, toda a questão, nesse sentido, existe uma conexão do que eu estava falando no início. Se o capitalismo não nos permite reconhecer os nossos próprios desejos, isso está ligado à falta de habilidade de reconhecer como estamos ligados uns aos outros. E ver isso é essencial para quebrar a lógica do capitalismo. Muito obrigado. Thank you very much, Todd. I see some comments already. Todd, muito obrigado. Já vejo aqui alguns comentários no nosso chat. Então, vou continuar em inglês para que nem todos precisem mudar os seus canais. Todd, preciso dizer que existem muitas coisas que você falou que nos fazem pensar bastante. E vou ver aqui as perguntas que surgiram, se pudermos juntar essas perguntas de uma forma que nos ajudem a continuar a nossa reflexão. Como ponto de partida, deixe-me talvez retornar a um ponto que você trouxe. O capitalismo agindo como se estivesse no lugar de Deus, como nos fornecendo uma espécie de ordem, uma figura de autoridade. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? E como você vê essa conexão, essa ligação entre o capitalismo e a religião? Eu sei que talvez seja um assunto muito amplo, mas se você puder, por gentileza, cavar um pouco mais fundo nesse comentário que você fez sobre uma figura de autoridade, Deus e o capitalismo e a relação entre essas duas coisas. Sim, claro. Muito obrigado por essa pergunta.
Então, o ponto principal, eu acho, da religião e de crenças religiosas tradicionais é que nos dá uma figura de autoridade para guiar como que você vai viver a sua vida. Basicamente, te diz o que fazer. Então, se você sente, ai, meu Deus, eu não sei se eu deveria me mudar para essa outra cidade, estar com a minha família, ou se eu deveria me casar, o que que eu devo fazer? Então, o ponto central, um dos pontos centrais, o ponto social, talvez, da religião, é que te dá uma sensação de você saber o que fazer, porque essa figura de autoridade te diz o que fazer. O capitalismo é interessante porque, de um lado, cessa de haver qualquer autoridade superior. Ninguém pode dizer quem está no poder do capitalismo. Não tem ninguém, uma pessoa específica no poder. Então, é por isso que parece que é libertador. Mas, por outro lado, a pressão, acredito eu, do mercado é tão nos exaure tanto e é tão exaustiva e tão completa que não te dá muito espaço de manobra. Então, por que o mercado, se você não se encaixa na lógica do mercado, você não pode decidir morar onde você quiser. Então, você não pode viver da maneira que você quiser. Então, eu acredito que, eu acho que, claro, que há exceções a isso, mas o modo como o mercado te diz o que desejar, o que você deveria desejar. É dessa forma que se torna uma espécie de Deus, ou acaba sendo uma função de Deus como autoridade. É uma figura que não tem uma noção de uma vida após a morte, ou uma sensação de transcendência, um ser transcendente, que exige um tipo de mistério profundo envolvido. O capitalismo não tem isso. Essa dissatisfação, essa insatisfação, perdão, dessa autoridade que não tem esse elemento do mistério é que talvez ocasione essa ascensão do conservadorismo, por exemplo. Porque existe essa insatisfação do que esperam que Deus faça. Então, existe uma forma que o capitalismo não assume todas as propriedades que um Deus teria, mas uma crucial é que te permite saber o que fazer. Você não está mais sozinho à sua própria sorte, porque o mercado e todo mundo te diz e te direciona sobre o que fazer. Isso faz total sentido. E acho que responde a uma das perguntas aqui no chat do Paulo. Paulo perguntou, ele coloca que no Brasil temos muitos exemplos do cristianismo, da religião, desse tipo de religião televisiva que são muito similares aos exemplos dos americanos. Então, um tipo de integração entre a religião, usando símbolos e usando arcabouços do capitalismo. Acho que é isso que ele estava tentando colocar aqui nesse comentário. Eu vou perguntar a Dr. Todd McGowan, talvez se você puder falar um pouco mais sobre essa ideia de falta que você mencionou no seu livro. Pelo menos há duas perguntas aqui relacionadas a isso. Uma delas fala que no Brasil, nesse período de quarentena, de quase lockdown, depois desse período, vários negócios reabriram e muitas pessoas correram para os shoppings, para as lojas, como se estivessem tentando superar essa quase que abstinência experiencial do lockdown e da quarentena.
E isso é demonstrado na lógica do capital funcionando durante a pandemia? E também uma outra pergunta com relação àqueles que não estão no mundo do consumo, os que estão fora do consumo. Você mencionou muito do que, como o capitalismo usa commodities, mercadorias para ativar essa necessidade que nós temos de encontrar completude e satisfação e que nós não constantemente ficamos insatisfeitos ao consumir. Mas e aquelas pessoas que não podem consumir, que é uma realidade talvez mais sensível a muitas sociedades, algumas sociedades mais do que outras. Como que você aplicaria a sua análise do capitalismo a esses outros setores da sociedade que, na verdade, não têm a possibilidade de consumir? Sim, muito obrigada por essa pergunta. Eu acredito que essa correria para as ruas e para as lojas imediatamente, assim que abriram, justamente mostra essa lógica de como o capitalismo funciona, porque você está em casa por causa da pandemia e isso força você a confrontar essa falta. Eu tenho 2 filhos de 16 anos e eles estão constantemente jogando videogames na quarentena, então eles não estão percebendo essa falta, mas o restante de nós precisa. Então eu mesmo senti isso. Eu gostaria de ir ao cinema, por exemplo, eu adoro filmes, então eu sinto a falta, a minha própria falta quando eu não posso ir ao cinema. Então se eu fosse ao cinema, eu seria muito estúpido de arriscar a minha vida por isso. Então, eu acho que eu posso entender esse impulso. E isso é verdadeiro. E sobre as pessoas que não estão nesse consumo, que estão fora do consumo, é uma pergunta difícil, porque eu não acho que só porque você está economicamente fora da lógica do consumo, não significa que psiquicamente você esteja fora da lógica do consumo. Acho que muitas pessoas estão, mas eu acho que é errado romantizar as pessoas que estão deixadas à margem do sistema. Acho que muitas vezes, de um lado, temos essas estruturas capitalistas dentro dessas comunidades que estão colocadas à margem ou fora do sistema. Mas acho que há muitas pessoas que não sucumbem à lógica do capitalismo e talvez porque não tenham muitas coisas e não cresceram com a lógica da mercadoria. Acho que isso é uma possibilidade. Mas, frequentemente, pessoas que são as mais oprimidas pelo sistema capitalista não são necessariamente um índice de não estarem investindo nisso, não estarem engajadas no capitalismo. Não é só porque a pessoa é oprimida que significa que não está investida ou engajada nesse mesmo sistema. Exatamente, Todd. E eu gostaria de fazer a ponte entre esse último comentário que você fez e uma das perguntas aqui. Na verdade é uma afirmação. Então, é uma pergunta. Não há uma forma de humanizar ou um tipo de capitalismo. O capitalismo em si é desumano por sua própria natureza. Então, não é compatível com nenhuma lógica religiosa de amor, justiça, fraternidade ou dignidade. E existe uma pergunta aqui do Alexandre. E sobre a necessidade de que a política conservadora tem de tentar encontrar um inimigo, enquanto perspectivas progressistas que são baseadas no coletivo se fundamentam. Como que essa pergunta, como essa questão é revelada nesse contexto da pandemia? Eu acho que
aqui, o tema geral dessas várias perguntas é o que é o indivíduo, o que é o coletivo e de que modo o capitalismo funciona com esses dois conceitos, tentando colocá-los num certo tipo de fardo. Se você puder falar um pouco mais sobre esse aspecto. Sim, claro. Então, eu acredito, em primeiro lugar, que o capitalismo não quer que a gente perceba, reconheça o coletivo, porque eu gosto dessa ideia de que o capitalismo, não existe uma ética capitalista. Eu gosto dessa ideia, porque não é humana. Eu acho que é verdade. E um motivo pelo qual não pode ser é porque precisa que nos isolemos uns dos outros. Uma das coisas que o COVID, essa situação da pandemia, é que nos conecta. E a ideia de que o capitalismo e os conservadores fazem muito isso, mais do que a esquerda, porque eles buscam um inimigo. E essa ideia do inimigo funciona com o funcionamento do capital, do capitalismo. Ajuda que os militares precisem se mobilizar e essa situação, questão do sacrifício, que é crucial. Então, é impressionante como, eu não sei como exatamente funciona no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, os da direita sempre tentam colocar a nossa relação com a doença como se fosse uma guerra. É uma guerra contra o Covid. O Covid é o inimigo. E o Trump diz que é, é um inimigo contra o qual estamos lutando, o vírus contra o qual estamos lutando, ao invés de ser um problema universal. E eu acho que é isso que o vírus traz para nós, que é um vírus que ameaça o planeta inteiro. Não tem como a gente transformar isso num inimigo. Não, eles acabam sendo superficiais quando falam que estamos lutando contra o inimigo, porque de qualquer forma estamos todos juntos nessa. Muito obrigada, Todd. Tem uma outra pergunta aqui da Daisy. O capitalismo trouxe essa ideia do trabalho que redime e, logicamente, trabalhamos excessivamente para gerar recursos com sacrifícios, inclusive sacrifícios à saúde humana. Será que isso significa que nós estamos, na verdade, como se estivéssemos numa prisão? Estamos presos, então não temos liberdade alguma? Como que você lidaria com essa questão? Acho que essa questão foi abordada na sua exposição também. Claro, acho que esse pensamento está correto. Não há uma liberdade real no capitalismo, uma liberdade verdadeira por causa da forma como o capitalismo não nos permite perceber o que estamos de fato fazendo. Acho que a chave para ser livre é reconhecer o que nós estamos de fato fazendo, reconhecer a sua própria situação. A definição de Spinoza é reconhecer o que você pode controlar e determinar. E o capitalismo não nos permite ver todos os fatores que estão nos determinando, porque nos desconecta tanto. Então, o que a pergunta sugere está totalmente correta. Perdão, a minha câmera ficou fora. Não há forma alguma de reconhecer ou ser livre quando você está se sacrificando sem... Perdão pelo vídeo. Eu acho que essa é a questão com o capitalismo. Não te permite perceber o que de fato está acontecendo. Então, é verdade que você não pode ser livre dentro desse sistema. Elter, você está mutado. Elter, você está mutado. Oh, I'm sorry.
Então, permita-me perguntar. É uma pergunta pessoal. Você não mencionou na sua exposição, mas no seu livro você faz referência a essa compreensão da mão invisível de Adam Smith no seu livro Teoria do Sentimento Moral. Ele defendia que essa mão invisível guiaria aquelas pessoas que possuem mais para que aplicassem recursos nos locais corretos, da forma correta, de modo a beneficiar a sociedade ou as sociedades. Qual é a sua crítica dessa perspectiva? Porque, historicamente, nós temos exemplos de como o capitalismo tem funcionado em muitos países para danificar as sociedades. E há outros exemplos de países com democracias sociais ou sociais-democracias que parece ter havido um tipo de compreensão entre o grande capital e as sociedades maiores ou mais amplas, e nessa compreensão envolveria uma maior distribuição de recursos. Será que nós podemos, de fato, trabalhar tentando colocar pressão nessa mão invisível de Adam Smith, que então, por sua vez, traria o resultado de uma maior distribuição de recursos na sociedade? Então, imediatamente eu faria a conexão disso com a ideia que temos visto na pandemia até agora, de algumas discussões sobre impostos sobre a riqueza. Então, se você puder, por gentileza, fazer alguns comentários nessas questões complicadas que eu acabei de colocar. Gentileza. Sim, eu acredito que essas sociais-democracias de qual você está falando, o que elas conseguem fazer é que elas colocam pressão no capital através do mecanismo do coletivo ou do Estado, e então conseguem empurrar para uma direção diferente. Então, acho que é imperativo que façamos isso. Acho que você está certo de sugerir que a situação da pandemia realmente, incrivelmente, expõe como o capitalismo pode, na verdade, podemos pensar num imposto sobre a riqueza, ou para atacar ou para empurrar essa mão invisível numa certa direção. Então, eu acredito e concordo com o que você está falando, mas não tem, mas tem algumas coisas que podemos fazer dentro da estrutura do sistema capitalista. O capitalismo está dividido contra si mesmo, é contraditório. Então, tem esses pontos de inserção que podemos intervir. Eu acho que um desses é o que você mencionou. Temos visto alguns países capazes de fazer isso, colocar um freio ou redirecionar a lógica do capital. Então, definitivamente concordo. Thank you, Todd. That would be more on a Sim, Todd. Então, isso seria numa escala mais macro, numa escala da sociedade como um todo. Mas se talvez nós nos concentrarmos no sujeito, no indivíduo, o que você veria como sendo possível, ou atos revolucionários que cada um de nós, mesmo aqueles que talvez não estejam afiliados a movimentos ou partidos políticos ou redes, aqueles que não têm nenhuma causa pela qual lutar, como é que eles poderiam começar a compreender esses mecanismos de como o capitalismo funciona? E como que poderiam começar uma pequena revolução na sua vida cotidiana?
existe alguma forma de superar cotidianamente essa repetição, esse impulso de encontrar satisfação numa nova commodity, numa nova e ressignificada mercadoria? Como que você sugere que possamos fazer isso? Sim, muito obrigada por essa pergunta. Algumas pessoas já me disseram que eles não estavam tentando me insultar. Eles me disseram que o meu livro é como se fosse um livro de autoajuda. E eu, de certa forma, gosto disso, porque acredito que tem uma forma que podemos fazer isso num nível individual. É claro que você não pode transformar o capitalismo individualmente. Precisamos de uma ação coletiva para conseguirmos mudança necessária. Mas, de certa forma, como indivíduos, podemos mudar as nossas vidas de forma substancial e significativa. E uma das formas, como você mencionou e questionou aqui, é que sairmos da lógica de pensar que eu vou, de fato, conseguir alguma satisfação completa no futuro. E, ao invés disso, abraçarmos a satisfação de não ter. E uma das formas de fazer isso, e é só algo pequeno que eu mesmo pratico, é pensar da forma como o obstáculo é, na verdade, no que você tem prazer, o que você usufrui. E para ir para além desse obstáculo, ao invés de pensar, essa barreira, esse obstáculo, esse limite é, de fato, no que eu tenho prazer. Então, eu estava pensando nisso com relação ao meu carro, por exemplo. Eu dirijo um carro que eu, na verdade, tive vários acidentes com ele, precisa de reparos, então ele está meio que caindo aos pedaços. Mas uma vez eu parei num sinal e uma das pessoas não percebeu que eu estava no sinal e acabou batendo no meu carro. Eu saí e não estava muito pior do que já estava. Então eu pensei, bom, eu não vou ligar para o seguro. Eu simplesmente continuei dirigindo. E eu pensei, então, quando eu olho para a parte de trás do meu carro, eu não penso que é algo que eu preciso consertar, mas é um benefício, porque agora, se alguém bater na parte de trás do meu carro, eu posso simplesmente continuar dirigindo. Então, de certa forma, é um alívio, me dá uma trégua disso. Então, é um exemplo muito concreto de como a gente pode pegar algo que pode parecer limitante, um obstáculo, e pensar, nossa, eu preciso de um carro novo porque esse carro está horrível, mas olha o benefício que eu posso conseguir tendo um carro danificado, porque me liberta de certa forma. Então, é uma forma pequena, minha própria, de pensar nisso, lutar contra essa lógica do acúmulo, da promessa. Então, se eu tiver um carro novo, na verdade seria terrível, porque eu ficaria preocupada se alguém bater no meu carro. Então, tem algumas reações sobre o que você está falando aqui. Uma delas disse que depois dessa, não precisamos mais ir para o psicanalista, e a outra disse que o apóstolo Paulo deu essa mesma receita. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tem também uma outra pergunta que Mariana colocou aqui um pouco mais cedo. Será que lutamos por um novo regime? Será que deveríamos lutar? Ou apenas, entre aspas, resistimos à lógica capitalista que está impregnada nas nossas veias enquanto vivemos? Então, talvez você já tenha colocado uma resposta para essa pergunta. Sim, acho que a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não acho que só a resistência é suficiente, porque acredito que a gente pode se enamorar da resistência, se apaixonar pela resistência. Então, a gente precisa resistir e pensar em outras alternativas ao mesmo tempo. Uma dessas alternativas, Todd, seria o que você propôs sobre valorizar mais os meios e não os fins. Ou seja, ressignificar o trabalho, os processos
que, é claro, são necessários para a produção de mercadorias, mas diminuir o valor que atribuímos às mercadorias em si. E talvez colocarmos mais valor sobre aqueles que estão envolvidos na produção, nos próprios trabalhadores. Será que isso seria uma maneira emancipatória de lidar com tudo isso? Você vê dessa forma? Sim, absolutamente, exatamente dessa forma que vejo. O fim é a mercadoria e se os trabalhadores são os meios, a nossa sociedade desvaloriza os meios, que tipo de fim nós queremos? Um novo fim, uma nova mercadoria. Então, pensando nos meios como a nossa satisfação, onde está o nosso prazer, isso valorizaria a importância do trabalho. Então, essa opressão do trabalho está ligada a essa finalidade, a mercadoria como finalidade. Muito obrigado. Então, acho que a gente está chegando ao final da nossa roda de conversa, mas eu gostaria de colocar 3 perguntas que têm a ver com pessoas. Uma delas tem a ver com o senhor e a outra tem a ver com um filósofo, Frank Uda, e a outra sobre um irlandês, colega teu, Peter Rollins. Tem alguém aqui que está insistindo no chat sobre Peter Rollins e perguntando o que você acha sobre a forma religiosa que o filósofo Peter Rollins faz do seu pensamento, como ele interpreta o seu pensamento. Eu sou muito amigo do Peter e eu totalmente concordo com a interpretação dele. Na verdade, ele faz algumas palestras das quais eu já participei e eu sou a favor disso totalmente. Em um outro livro meu sobre ego, eu falo sobre como o cristianismo pode ser uma religião totalmente anticapitalista, mas é claro que, como temos visto, a maneira como se manifesta, na maior parte das vezes, é como se estivesse de mãos dadas com o capitalismo e como os televangelistas e esse evangelho da prosperidade que acredita que se nós ganhamos muito dinheiro, somos abençoados por Deus. Isso é horrível, terrível. Mas essa descoberta da religião como uma forma de pensar contra a estrutura capitalista é maravilhosa. Então, tem uma segunda pergunta aqui sobre o ponto de vista de que Ruda parece trazer um debate muito próximo ao que você está trazendo. Ruda é um filósofo alemão, para aqueles que estão nos ouvindo, que também é o autor do livro A Abolição da Liberdade. E ele fala que a liberdade se tornou um termo de desorientação, porque é interpretado como liberdade de escolha e não liberdade contra a opressão. Então, se essa interpretação da liberdade como uma multiplicidade de escolhas for levada às últimas consequências, talvez poderia justificar mecanismos de opressão que, na verdade, agem contra a liberdade individual, que esses mecanismos dizem defender. Então, ele fala da liberdade de escolha como um ideal a ser obtido e também uma alternativa como uma revalidação do determinismo, uma forma de aceitação do destino, como se fosse uma espécie de fatalismo. Você consideraria que há alguma interseção entre o que você está propondo e o que Ruda parece colocar?
se você estiver familiarizado, sim, eu conheço esse livro muito bem. Então, de certa forma, eu concordo que a liberdade de escolha é uma forma de trair a emancipação e a liberdade autêntica, mas parte de mim acredita que o capitalismo não nos dá a liberdade de escolha. Na verdade, restringe a nossa liberdade. Então, eu tenho uma sensação de que eu não entendo um projeto de emancipação sem a liberdade como um valor essencial. Então, é por isso que eu não sigo totalmente. Eu acho que é bom criticar o conceito liberal, que é o que Frank está fazendo, mas é preciso ainda se ligar a ele. Então, eu não quero seguir no caminho do determinismo, porque eu acho que o ponto do projeto da emancipação em todas as partes do mundo sempre foi sobre a liberdade e, e não sobre a liberdade liberal. Então, não nos daria algo pelo que lutar. A liberdade é essencial. Só porque ele fala sobre o oponente, não quer dizer que você vai abrir mão. Sim, é um ponto muito importante. E, finalmente, eu gostaria de pedir para que você falasse para nós do que é esse livro mais recente que acabou de ser lançado, que você passou alguns meses concentrado em escrever e pensar e finalmente publicar, se chama Universalidade e Política Identitária. Acho que saiu no mês passado. Então, parabéns. Você poderia, muito brevemente, nos falar sobre o que te motivou a escrever esse livro? E também, se você puder nos dizer quais desses, qual desses polos que traz mais riscos de destruição para a sociedade. Eu vou começar por isso. Eu acho que, com relação à política identitária, é muito destrutiva. Então, eu escrevi esse livro porque eu realmente acredito na universalidade. Acho que a importância da universalidade foi negligenciada, principalmente por uma série de teóricos no século XX, Theodor Dornell e até Michel Foucault e Deleuze. Então, eu estava tentando redimir uma certa noção de universalidade. Então, o ponto principal é a oposição entre direita e esquerda. É, a, a, uma das coisas que eu tento fazer nesse livro, pelo menos nos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo, é que tem muitos movimentos que são emancipatórios, que são colocados como, por exemplo, Black Lives Matter. Eu queria mostrar de que forma esse deveria ser um projeto universal. Mas, por outro lado, eu traço esses movimentos à direita. Eu passei muito tempo com nazistas e a universalidade é o inimigo. E eles viam seu projeto como um projeto identitário. Então, acho que existem esses movimentos identitários, como, por exemplo, com Trump e, e também Bolsonaro no Brasil. São movimentos identitários que vejo como estão à direita. Então, essa é uma construção básica do livro que eu queria redimir a universalidade e uma sensação do que está sendo chamado de política identitária hoje em dia. Muito obrigada. E eu prometo que essa vai ser minha última pergunta. Qual é o seu filme favorito e por quê? O meu filme favorito, ninguém vai conhecer, se chama Mr. Arcodon.
1955. Eu adoro Orson Welles e o filme Citizen Kane, obviamente, é maravilhoso. E Cotton tem todas as coisas que Kane tem e se trata de tentar apagar o passado e como tentar compreender o passado, na verdade, cria ou gera um novo futuro. Eu adoro essa ideia. Então, eu gosto de Orson Welles. Eu acho que ele é um excelente produtor de cinema. E acho que Deus foi destruído pelo capitalismo, então ele precisava fazer um filme para ganhar dinheiro. E então, depois disso, ele não foi muito bem sucedido, porque ele era muito radical. Então, Mr. R. Cotton. Thank you very much. I'll make sure and watch that. Então, eu vou assistir esse filme. Thank you, Todd. Obrigado, Todd. Now to Daniela. Então, agora eu passo para a Daniela para seus finais, Thank you very much. os comentários finais. Muito obrigada. Foi um prazer ter você conosco, interagir com você. Os seus livros são muito fortes e poderosos na sua e a forma como tem a sua ressonância em todos os lugares. Eu gostaria de agradecer mais uma vez Todd e também Elter pela brilhante conversa compartilhada. E eu gostaria também de... Eu não sei se vocês estão me escutando, eu acho que eu estou sem fone de ouvido. Um minuto. Tá. E eu gostaria também de fazer um convite para todos aqui. Semana que vem nós estaremos iniciando um seminário internacional de 2 dias, em que nós trataremos exatamente sobre a temática da religião nos Estados Unidos e o impacto na sociedade desse novo momento, que tem a ver com capitalismo, certamente, mas também tem a ver com esse impasse também do campo político, onde está Deus, né? O Deus da extrema direita se coloca como um inimigo da vida e um promotor de morte. E o capitalismo, de certa forma, é um componente interessante para se pensar também esses movimentos. Na semana passada, nós tivemos um evento também onde a gente aprendeu um pouco sobre a relação das corporações capitalistas americanas relacionadas com as religiões e também os movimentos missionários, e como que isso interferiu na mudança da identidade, principalmente relacionada à figura de Cristo e do seu evangelho. Então, eu recomendo que vocês estejam acompanhando a nossa página na internet e que, de alguma forma, venham participar de outros eventos. E eu agradeço muito, realmente, a essa roda de hoje, que pôde elucidar e também nos trazer novos componentes para a gente pensar a realidade. A realidade do Brasil hoje é muito difícil, Todd. Estamos em um momento de quase 100 mil mortes pelo Covid-19 e, infelizmente, nós não temos, nesse momento, um ministro da Saúde com um plano para o Brasil, né, de combate ao Covid. Aqui eu acho que a gente tem uma negação desse inimigo, né? Justamente porque o povo brasileiro é solidário, é um povo agregário, é um povo ainda muito pobre. Nós temos quase 70 milhões de pessoas em pobreza no Brasil, e essas redes de solidariedade são, de fato, muito fortes. E admitir que o vírus fragiliza o povo nacionalmente, isso pode ser também considerado um processo perigoso. Então, nem o vírus aqui é o nosso inimigo. O vírus ainda não chegou a esse lugar. Temos outros inimigos aí, e parece que o governo, a única ação que ele considera como inimigo é aquelas pessoas que defendem a vida, que usam as máscaras, que recomendam o isolamento social, e essas pessoas que são, de alguma forma,
a ideia de um inimigo recai sobre essas pessoas. Eu não tenho mais nada para falar, não sei se o Alexandre, do Paz e Esperança, que também colaborou com essa roda, queira falar. Agradecer de estar com o horário aí já bastante avançado, agradecer a Juliana Duarte, que cuidou da tradução, viabilizou pela tecnologia e o estudo dela o contato entre nós. Tirar uma foto, todo mundo, quem puder e quiser abrir a câmera, preste atenção como é que está a situação atrás de você, só abrir a câmera todo mundo para a gente tirar uma foto aqui muito rapidamente e podermos ir jantar e fazer outras coisas. Então, abrir a câmera aí, o pessoal não está abrindo muito não, mas 1, 2, fazer um sorriso bonito, não sei se... Vamos lá, só isso, mais ninguém. Então, o pessoal está meio econômico de câmera, hein? Então, eu tenho uma tela aqui grande, rapaz. Enfim, acho que é isso. Gente, muito obrigado. Daniela, encerre aí. Muito obrigada. Todd, thank you so much. Thank you so much. Bye, bye. And, obrigado, Elter. Um beijo. Dona Deise. Obrigada. Deise, prazer revê-la, estar entre nós. Obrigada, Deise, pela sua presença. Muito querida. Thank you, Todd. Bye. Bye, bye, bye. Thank you. 1, 2, 3 e tchau, todo mundo.